Oi, tudo bem? O assunto de hoje é sobre os 10 decálogos de Lenin. Eu sei que pode parecer que esteja um pouquinho repetitivo o assunto, mas não é. A intenção desse canal é abrir os seus olhos, é fazer com que você venha enxergar o que está acontecendo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um enredo, tudo tem uma forma, uma maneira de acontecer para que o que tem acontecido, que foi planejado antes, é o que está acontecendo atualmente. A intenção do socialista comunista é instalar o regime totalitário no mundo inteiro. É claro que o socialismo ele realmente inundou o mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo para você. Na Suécia, o Partido Popular Liberal Sueco ele estava querendo que não fosse mais crime a necrofilia e o incesto. A necrofilia, se vocês não sabem, é fazer atos sexuais com mortos. E em 2014, o Conselho de Ética alemão ela veio intervir sobre um caso de um homem que engravidou sua irmã. Vocês sabem que o incesto é considerado crime e é considerado de uma maneira horrenda. Por quê? Porque nós que fomos criados na ética judaico-cristã, condena basicamente também isso, o incesto, a necrofilia, o homicídio e assim. E a intenção do socialista comunista é fazer com que essas bases venham ser destruídas. A intenção deles é fazer com que assim, coisas pagãs voltem à tona. Por exemplo, práticas pagãs, como acontecia em Sodoma e Gomorra, como acontecia na Grécia, como acontecia em Roma. Se vocês não sabem, eu vou dar só uma prévia para vocês. Na cultura grega e na cultura romana, a mulher era considerada apenas para reprodução. E quando eles tinham as suas relações homossexuais, eles consideravam como uma diversão. Já em Sodoma e Gomorra era uma liberdade sexual. É como eu disse, a intenção do socialista comunista, né, desses globalistas, é fazer com que a liberdade sexual volte de novo, como acontecia, como eu repito, em Sodoma e Gomorra, na Grécia e em Roma. Se vocês não sabem, o carnaval aconteceu o seguinte: um homem muito bonito, um soldado, né, muito bonito, era dado um poder a ele, uma autoridade, em que esse homem, durante 3 dias, era feito todo tipo de orgia, todo tipo de coisas que vocês imaginam. E quando acontecia isso, esse homem ele era morto e ele era sacrificado ao deus Sol, ou se vocês quiserem, Júpiter, né? Para vocês verem o nível de perversão dessas pessoas. Eu vou estar lendo esses 10 decálogos de Lenin para que vocês entendam e eu vou explicar detalhadamente sobre cada um, tá? E para que você não fique por fora, tá bom? Só peço um favor para você, que vocês, ao observar esse vídeo, que vocês prestem bastante atenção, porque é algo que vai enriquecer o seu conhecimento, mas também vai fazer com que você enxergue o que está acontecendo no mundo. Para que você entenda, o marxismo cultural ele inundou o mundo inteiro. Com isso veio sim a cultura islâmica, que também veio junto, que veio politicamente correto, e veio também as outras demais coisas. O gramscismo também foi um grande contribuidor para que esse marxismo cultural viesse de uma forma violenta no mundo. E com isso produziu idiotas úteis. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. As escolas mundiais têm produzido socialistas comunistas. E com isso, idiotas úteis. Então eu vou estar lendo para você aqui e vou estar explicando bem. Tá? Número 1. Corrompa a juventude e dá-lhe liberdade sexual. Vocês observam o que está acontecendo nas letras de hoje. As letras de hoje é mais cunho sexual. Se vocês forem ver no funk, no próprio sertanejo, enfim, não tem mais algo em que se fala de amor ou que se fala em algo que você pense, mas que tudo tem cunho sexual.
Se vocês forem observar esse Surubinha de Leve, ela é basicamente isso, mas não é só isso. Como eu disse, o funk tem propagado a degradação do homem, a degradação do ser humano, em que mostra que a mulher é um objeto e que mostra que o homem é apenas vai sem pensar, sem ter sentimentos, sem ter um mínimo de nexo para estar usufruindo daquela mulher. Eu recomendo que vocês pesquisem a letra do Surubinha de Leve, não só do Surubinha de Leve, mas e sim dos funks dos anos 80 até os do momento, em que mostra realmente uma linguagem totalmente direta e que mostra realmente palavrões bem ofensivos. E o que eu fico mais abismado é que esse movimento, que se diz defensora das mulheres, não dizem nada sobre isso. Mas isso daí eu vou deixar para outro vídeo, tá? Para não criar polêmicas, tá? Porque a intenção desse canal não é criar polêmicas, e sim estar mostrando a realidade como ela é para vocês. Desculpa. 2. Infiltre-se e depois controle todos os veículos Desculpa. Vou ler de novo, tá? Desculpa, eu acabei gaguejando aqui. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. O que seria isso? O Gramsci, ele realmente tinha essa ideia. Não invada quartéis, sim invada escolas. O que seria isso? Quando você instala o seu sistema de pensamento, que era o sistema lenicista marxista que foi instalado nas escolas, fazer com que as pessoas não pensassem, e que quando tivessem alguma mudança que eles promoviam, não haveria mudanças. Por quê? Atacou diretamente na raiz e fez com que fossem produzidos vários socialistas comunistas, mas com isso foi produzindo também idiotas úteis. O que seria isso? Esse infiltre-se depois, controle todos os veículos de massa. Então o que seria isso? Ao você ler um jornal, você vê uma revista, você vê realmente notícias com pouca relevância. Em vez de informar você corretamente, ela apenas acaba te produzindo lixo cultural. O que seria isso? Atrizes que não contribuem nada com o melhoramento do seu intelecto, e sim o próprio jornal ele mostra, foi vista a atriz em tal lugar, foi visto uma celulite na atriz, foi visto isso. Então são conteúdos que, em vez de te engrandecer, te emburrecem, porque a intenção do lenicista marxista não é fazer com que você pense, mas é fazer com que você fique cada vez mais idiota, produzindo sim idiotas úteis. Idiotas úteis são pessoas que não pensam, mas que sim que abraçam uma causa e que levam à frente. Muitos desses artistas têm se comportado como idiotas úteis, mas você pensa que é só a mídia? Não. E sim, existem idiotas úteis na filosofia, na economia, em que eles acham que eles estão certos e que eles, sem querer, acabam propagando o marxismo cultural. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que uma pessoa que ele não sabe o que é do trabalho, nunca trabalhou duro na vida, se casou com uma aristocrata e era sustentado por um outro amigo que também não trabalhava, que era rico, né, por causa de sua família, falar do livro Capital, falar sobre economia. E o que é incrível é que muitos livros de história abordam Marx como filósofo e economista, mas na verdade Marx foi apenas um vagabundo, um cara que não trabalhava, um cara que não sabia o que era sua hora de um trabalho. E esse cara, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, esse cara aí, ele teve pensamentos em que ele queria sim dominar o capital. Como que ele fazia isso? Ele observava o capitalismo e via que o capitalismo, ele proporcionava coisas.
Por exemplo, através do capitalismo, claro, ele teve uma vida bastante confortável. Só que ele nunca batalhou para ter nada na vida. E como ele não batalhou para ter nada na vida, o que ele queria fazer? O poder. Tanto ele quanto o seu amigo Hegel. E com isso ele foi propagando essas ideias mais para frente. Com isso foi surgindo movimentos revolucionários. Se vocês forem observar na França, que aconteceu esse movimento revolucionário, a queda da monarquia, produziu ditadores. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Toda vez que vocês verem movimentos revolucionários, podem ter certeza, ditadores estão por aí. Na Revolução Francesa, teve Robespierre. Robespierre, ele foi um ditador francês que quem discordasse de suas ideias, ele colocava na guilhotina. Ele matou muitas, mas muitas pessoas. E no final, quem acabou indo para a guilhotina é ele. Isso também aconteceu na Rússia, como eu havia falado há um pouco atrás, em que esses movimentos revolucionários, eles colocaram a culpa na monarquia russa, que seriam os Césares. Que esse César Nicolau II, eles estavam dizendo que sobre esse governo desse César estava acontecendo o desemprego, estava acontecendo as desgraças na Rússia. E o que eles queriam fazer? Eles queriam, entre aspas, salvar a Rússia, mas na verdade eles queriam poder. O socialista comunista, eles querem instalar o regime totalitário, tá? Não pense que eles querem dar liberdade ao povo, sim. Eles usam o povo como massa de manobra para quê? Para que eles estejam no poder. Se vocês forem ler um livro que é A Revolução dos Bichos, ela fala exatamente sobre isso. E falam da história de dois porcos, tinha girafa, tinha os animais na fazenda e que não estavam de acordo com o governo do ser humano. O que eles fizeram? Eles conseguiram conseguiram sair do domínio desses humanos e que os dois porcos resolveram tomar conta da fazenda e que eles colocaram leis e que todos deveriam seguir. Chegou um momento que eles começaram a colocar suas próprias leis e que vieram a reclamar e disse, não, peraí, mas nós estamos protegendo vocês do mal. E é isso que acontece, esse movimento revolucionário, o que eles querem é poder totalitário. Marighella, o que foi que Marighella fez? Marighella, ele tentou instalar a força, o socialismo aqui no Brasil, o poder totalitário. Quando vocês falam quando nós falamos, em socialista comunista, nós entendemos que é regime totalitário. O que eles querem? Eles querem um governo inchado, um governo rico, um governo que controla tudo, assim como fala no livro 1984, em que eles falam basicamente de um governo que chamam de Big Brother, que é irmãozão no caso, em que ele governa não só o país, mas ele governa como as pessoas devem calçar, vestir, pensar e falar. Então, a intenção realmente do governo totalitário é fazer com que as pessoas pensem de acordo com o que eles querem, falem de acordo com o que eles querem que fale, vistam-se do jeito que eles querem que veste. Na Coreia do Norte, aquele ditador, até esqueci o nome dele, ele colocou que os homens devem ter o corte igual ao dele. Vê se isso não é um regime totalitário, tá? Desculpa eu estar passando um pouquinho, mas vamos continuar a leitura. 3. Divide a população em grupos antagônicos, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. É exatamente o que a mídia faz muito bem. Teve uma moça em que teve o seu cabelo grande, aquela moça do cabelão, aquela morena muito bonita, em que ela disse que por causa do seu cabelão ela não conseguia trabalho. Então isso rendeu uma grande discussão, inclusive até no próprio YouTube pessoas comentaram, teve um vitimismo, isso é uma grande verdade. Então não só eu usei isso como exemplo, mas claro, tem enfim outros exemplos que também poderiam ser citados que eu não lembro no momento. Mas a mídia faz isso muito bem, colocam assim atores ou cantores e se reúnem
aí fala um determinado assunto do problema social, entendeu? Eu usei um exemplo dessa moça, mas pode ser qualquer outra coisa, ok? Vamos lá, o quarto. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Isso daí é o que eles fazem todo santo dia. Eu não preciso nem dizer o que eles estão fazendo. Geralmente, pessoas que têm um dom de liderança, ela tem sim o poder de animar ou desanimar um determinado grupo ou povo, no caso, os governantes. Então, o que acontece? Quando um governante ele estipula leis pesadas ou excessos de impostos, eles fazem com que o povo perca a confiança nele e com isso perca o ânimo. Então, a intenção do comunista é fazer com que o povo destrua isso do povo, a confiança no líder. Mas isso para proveito próprio. Com isso, para que o dinheiro continue a girar, a estar sempre girando. 5. Fale sempre sobre democracia em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Essa é a intenção deles. Eles falam sobre democracia, mas na verdade eles não querem a democracia. Eles querem sim o regime totalitário. Eles querem poder. Por quê? Eles sabem que eles não vão conseguir da melhor maneira, ou trabalhando, ou fazendo coisas honestas. Então o que acontece? Eles querem poder, mas custe o que custar. Até de maneiras ilícitas, se for preciso, eles para conquistarem o poder. A intenção deles é conquistar o poder. Ou vocês não acham que Evo Morales ele mexeu na lei para continuar no poder? E teve também o Nicolás Maduro, que ele diz bem assim, que se ele não permanecer no poder, ele vai estar convocando milícias e vai ocorrer grande sangramento na Venezuela. Não só isso, o próprio Alberto Fujimori também, ele promoveu também a ditadura no Peru. Pinochet no Chile, em que ele ficou muitos anos. E então esses ditadores, eles querem ficar no poder porque eles visam o poder totalitário. Eles querem que o lugar em que eles estão, o país, o que quer que seja, sigam suas regras. E se preciso, eles até matam para isso. Vou dar um exemplo de Stalin. Acredita-se que Stalin matou 40 milhões de pessoas. E acredita-se que Mao Tse Tung matou 70 milhões de pessoas. É muita gente. E dizem que o comunismo em si matou 100 milhões de pessoas. De judeus, o nazismo matou 6 milhões de judeus. É isso que eu falo para você. Sem nenhum escrúpulo. Então essas pessoas elas vão ficar no poder e não estão nem aí com ética. Para eles o que importa é estar no topo. É estar ali. Fazendo suas regras para que as pessoas sigam. Então o poder na mente deles ele é viciante. Ele é totalmente válido. Tanto que tem uma frase de Nietzsche que diz assim, que os fins justificam os meios. Então, isso serve muito para o socialista comunista. Vamos lá. 6º, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Então, o que acontece? O que eles estão fazendo aqui? Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. É exatamente o que acontece não só no Brasil, mas em países em que o socialismo ele é adotado como seu regime de governo. No Brasil, a corrupção ela é de uma tal forma que nós, como povo, estamos tão acostumados com o governo esbanjando dinheiro que nós achamos até comum. Quando o presidente dos deputados, o Rodrigo Maia, ele ficou no lugar do Temer, o que ele fez? Ele queria doar 792 mil reais para a Palestina, que realmente foi negado isso daí. E fora outras coisas que Lula esbanjou dinheiro, você sabia que Lula investiu milhões em Cuba, na Venezuela?
Então, por quê? Porque tanto Fidel Castro, tanto Nicolás Maduro, o falecido Hugo Chávez, eram amigos pessoais de Lula e de Dilma. Porque a intenção é o quê? Países comunistas se ajudam entre si. Muitas das pessoas dizem que Lula ele foi um cara que ativou a economia. Não é verdade. O que Lula fez? Lula fez uma jogada de mestre que eu sou obrigado a concordar com isso. O que Lula ele acabou fazendo? Lula ele se reuniu com os banqueiros, se reuniu com os grandes lojistas. O que eles fizeram? Opa, o que o brasileiro mais gosta? Carro, gosta de celular, gosta de dinheiro. Então o que Lula vai fazer? O que Lula fez? Tem como vocês reduzirem os impostos? Tem. Então vamos fazer o seguinte, nós do governo vamos colocar o IPI zero nos carros para estimular a venda. E vocês lojistas, vocês vão estar colocando aí em 36 vezes, 48 vezes para adquirir um celular, para adquirir um computador. Então vamos ativar a economia, vamos fazer com que o povo compre. O que aconteceu? Preços atrativos para que o povo comprasse carro, celular. Então, durante o governo Lula, o que o Lula fez? Estimulou o pobre a ter e não a ele investir. Então, o que aconteceu? O pobre naquele momento ele foi visto que estava tendo geladeira nova, estava tendo celular, estava tendo isso. Só que eles se esquecem que o povo se endividou. E que no governo Dilma estourou essa bomba. O Lula, ele fez o quê? O que o Lula fez? Ele tentou parar a inflação. Tanto que o povo ele não via problema nenhum. Ele viu que os preços estavam atrativos e ele viu, opa, hora de adquirir. Então o que aconteceu foi o seguinte, chegou um momento que não pôde mais. E quando veio a inflação, veio de uma maneira tão violenta que estourou no governo Dilma. Aí muitas pessoas falam, poxa, o Lula foi o melhor presidente. Ah, é? Será que foi mesmo? Aconteceu muito de pessoas que adquiriram um carro e tiveram que devolver ou tiveram que simplesmente passar o carro para frente, pegar o dinheiro e comprar o mais barato. Basicamente isso. Com essas ondas de escândalos que acontecem dos nossos políticos envolvidos em corrupção, causa descrédito no país no exterior. Então eles olham para o nosso país e veem com descrédito. E com isso, os investidores que investem no país vão embora com dinheiro. Ou vocês acham que essa intervenção militar que aconteceu no Rio de Janeiro não é descrédito do país? Claro que é. Porque causa a impressão de que a polícia do Rio de Janeiro é incompetente, é ineficaz e precisou do exército para tomar conta. Claro que não é só no Brasil, no México, em que o narcotráfico cresce muito a ponto do próprio exército mexicano não dar conta. A Venezuela, as ondas de crimes estão aumentando cada vez mais. 87% da população está na linha de pobreza. O que eu fiquei abismado é que para comprar 2 ovos você precisa de 30 mil bolívares. Já pensou uma coisa dessa? Em que a situação no país está caótica. Se vocês forem observar também, diz que teve uma queda no desemprego, sim, mas ainda está alto. Durante esse tempo, o desemprego está em 12,2% e diz que 12,7 milhões de pessoas estão desempregadas. Mas esse é o pânico, é causar esse desassossego nas pessoas, fazer com que você perca a esperança no país, perca a esperança nos governantes, em que eles fazem a farra pública com dinheiro, em que Temer é acusado, Lula é acusado e nada acontece com essas pessoas. Causam o que as feministas falam muito, é a cultura do estupro, e não existe. Existe no país a cultura da impunidade. É aquela coisa assim, que se você tem dinheiro, você faz as regras. Infelizmente é algo que acontece muito no nosso país. Vamos lá. 7º, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. O que seria isso? Promover greves é o que? É promover parada, é fazer com que o dinheiro seja travancado para que você não desenvolva.
Eu sugiro que vocês pesquisem sobre a entrevista que Enéas deu na TV Cultura, em que tinha, se eu não me engano, acho que quatro jornalistas, em que Enéas ele foi perguntado sobre várias questões, em questões que hoje a gente vê com muita frequência. E Enéas, ele desbancou todos eles com maestria. Em que ele desmascarou Lula na mídia, em que ele diz bem assim, que Lula é uma farsa. Isso que eu estou dizendo com as minhas palavras, tá? Por que ele está dizendo isso? Como é que pode uma pessoa que promove greves, uma pessoa que ela usa as greves para sobreviver, ela pode ser motivo de exemplo para o país? É isso que ele quis colocar. E é que não falei, ele desmascarou o Lula, ele fez perguntas para o Lula, ele falou bem assim, olha Lula, como é que você, uma pessoa que não possui escolaridade, quer assumir a presidência do Brasil? Desculpa. E os jornalistas daquela época achavam que o Enéas estava sendo preconceituoso. Ele disse, como é que uma pessoa que utiliza a greve como um meio de vida pode ser útil para a sociedade, pode ser útil para o país? Então eu recomendo que vocês pesquisem o que Enéas disse. E realmente a inteligência dele era invejável, né? Então, o que seria nas indústrias vitais? Seriam lugares em que a economia é essencial, em que essas indústrias são exatamente essenciais para a grande evolução do país. É como eu disse para você, o que o socialista comunista detesta é capitalismo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Rousseau e Lenin Rousseau, Lenin, claro, e também Marx, eles têm a mesma mentalidade. Eles acham que a propriedade privada foi o que veio para causar crimes, para causar todo o mal que existe no mundo. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Eu quero dizer para vocês em que o pecado entrou no mundo desde que o homem desobedeceu a Deus. Ele comeu do fruto do bem e do mal. Então, a corrupção entrou a partir daí. Não foi, desculpa, não foi através da propriedade privada. Porque o socialista comunista, eles são pessoas que não trabalham, não se esforçam para ter nada e querem ter o poder. Então, que nem eu falei, o capitalismo, ele te força sim a você evoluir, a você a crescer. Eu vou dar um exemplo bem básico. A Revolução Industrial, ela veio sim, causou uma grande revolução, em que o homem saiu do campo e veio... Eita, essa tosse tá demais, desculpa. Em que veio do campo e foi para as cidades aprender. Em que, claro, que naquele momento as situações de vida eram bem precárias, né? E que também existia o trabalho infantil, isso é uma grande verdade. Só que também foi investido em maquinários, resumindo, produção em escala. Quando vocês forem ouvir Fordismo, Fordismo, ele é produção em escala. Quando vocês ouvirem falar de Taylor, é administração científica. O que seria isso? Seria uma nova metodologia de trabalho, em que Taylor ele colocou métodos de trabalho para que a produção aumentasse. Então, o que estava acontecendo? Como estava acontecendo essa produção em escala, automaticamente as pessoas estavam adquirindo bens. Então, naquele momento, estava se investindo em maquinários para que os produtos fossem realmente produzidos em grande escala, para atender uma determinada demanda. É claro que Ford, quando ele produziu seus carros, ele colocou de um mesmo jeito e da mesma cor. Para quê? Para que não tivesse o trabalho de colocar outras cores. E que ele entendeu que se colocasse a mesma cor, a produção em escala seria muito maior. E claro, que quem podia ter um carro naquela época eram pessoas de alto nível positivo, alto nível, claro, com certeza, né? Mas conforme o tempo, as indústrias foram realmente se aperfeiçoando, entenderam de que com essa produção em escala foram começando a atender a outra demanda, em que os trabalhadores começavam a ganhar por hora.
E com isso as condições de vida iriam aumentando. É claro que você vai falar bem assim, a qualidade, a qualidade dos produtos eram boas, nem tanto, porque eles estavam começando, então muitos erros de fábrica aconteciam, né? Enfim. Conforme foi passando o tempo, eles foram aperfeiçoando a qualidade de seus produtos. Com isso, foi se obtendo o lucro. É o que eu falei para você. E repito, o socialista comunista, eles detestam o capitalismo, mas eles adoram o que o capitalismo pode trazer a eles. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Países que adotaram o capitalismo, eles evoluíram. Você vê um exemplo do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles adotaram, claro, eles têm o socialismo, só que eles adotaram o capitalismo também. E veja o grande avanço que os Estados Unidos obteve. A China, que é um país comunista, ele foi obrigado a abrir as portas ao capitalismo. E eles perceberam que o capitalismo ele faz gerar grana, muito dinheiro, era o que eles estavam precisando. Em que a China, ela pulou e foi para a segunda maior economia do mundo, com o PIB aproximadamente em 9 trilhões de dólares. Estados Unidos tem um PIB aproximado em 13 trilhões de dólares. Então, países que adotaram só o socialismo como seu regime de governo empobreceram. Países da África, em que adotaram regime socialista, né? O que aconteceu com eles? Apenas um pequeno grupo enriquece. Agora eu vou fazer uma crítica a Genor Duque e Silas Malafaia, em que eles estão vendo uma grande potencialidade em países da África. Por exemplo, em Moçambique. Moçambique chegou um tempo que Moçambique era pobre. E chegou um tempo, agora, em que Moçambique deu uma crescida. Então, com isso, foi se montando a igreja. Agora eu vou te falar uma coisa para vocês. Aonde mais tiver países pobres, mais pessoas enriquecem. O que eu estou dizendo isso para você? Se você pega e monta uma igreja, claro, em lugares pobres e faz com que aquelas pessoas acreditem que se der o dízimo ou se der as indulgências, você pode comprar a sua passagem para o céu. As pessoas vão dar tudo o que elas têm, entendeu? Agora a bola da vez é Angola, em que o Valdemiro Santiago não pôde permanecer em Angola, não pôde colocar a sua igreja, e que o seu homem de confiança, o braço direito, ele sim conseguiu montar uma igreja lá. E se você for ver a propriedade desse homem, é invejável. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que eles não digam, eu vou dizer uma coisa. Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano são sim comunistas. Eles têm pensamentos comunistas, em que eles e o pequeno grupo deles enriquece e que a maioria do povo não. Então vamos continuar aqui, que eu fugi um pouquinho do assunto, tá bom? Agora o oitavo. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Isso daqui é evidente, eu não preciso nem explicar o que está acontecendo. Promova distúrbios, promova confusões. Olha o que acontece com os black blocs, né? Em que eles promovem todo tipo de baderna. Aí quando a polícia cai em cima deles, eles falam, não fizemos nada. Aí daqui a pouco a mídia cai de pau em cima da polícia. Essa é uma grande intenção desses partidos comunistas. Em que eles falam? Eles financiam milícias, financiam esses pequenos grupos de pessoas extremamente violentas, quebram tudo. Aí daqui a pouco, quando a polícia cai em cima, a própria mídia fala, coitado deles, não deveria agir dessa forma. Ok? 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nós, parlamentares, infiltrados nos partidos democráticos, entre aspas, devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Tá vendo aqui a intenção? A intenção aqui, eles colocam qualquer pessoa ao ridículo, só por causa da causa socialista. Então o que acontece? Eles pegam uma pessoa que não é comunista,
e que estão atacando ligeiramente o comunismo. O que, que eles fazem? Eles invertem o papel. Eles fazem o que Lenin disse, ele diz assim, acuse-os do que você exponha o que você faz, quer dizer, você transfere. Se você é racista, você diz que a outra pessoa é racista, porque é uma inversão, é fazer com que a pessoa se sinta racista, se sinta fascista, mas na verdade o fascismo vem da pessoa que ela está promovendo. A intenção deles é fazer com que esses não comunistas venham ser expostos ao ridículo, e com isso sem escrúpulo nenhum. Você vê o que está acontecendo com o próprio Bolsonaro. A mídia esquerdista, ela está atacando o Bolsonaro de todas as formas, de todos os lados, tentando expor o Bolsonaro de uma maneira ridícula. E que coloca pessoas que forem votar no Bolsonaro como pessoas intolerantes. É isso que eles fazem. E pessoas que querem também a intervenção militar, os comunistas, eles colocam como pessoas intolerantes. Na verdade, é que não falei para você, o socialista comunista, ele não está nem aí para fatos, ele não está nem aí para moral, para ética, não. O que importa para eles é a causa que eles dizem defender, ok? E 10 e último, procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que eles sejam confiscados no momento oportuno. Tornarão impossível qualquer resistência à causa. Então é essa a intenção. A intenção de tirar as armas da população é basicamente isso. Aí vai inventar que sem armas, ó, pombinha da paz. É bem basicamente isso. Antes de tomar as armas do povo brasileiro, fizeram uma pesquisa e diz que 90% da população brasileira era a favor do armamento. E mesmo assim, eles promoveram o desarmamento. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês aqui. É que se tem 60 mil assassinatos por ano. Aí você fala bem assim, valeu a pena o desarmamento? Não. Veja em países em que pode-se adotar o armamento, o índice de criminalidade é baixo. Aí o comunista ele fala, não, mas o problema é das armas. Não, o problema não é das armas não. A corrupção sempre entrou no mundo, sempre entrou aqui, não falei. Por causa da desobediência do homem, a corrupção ela veio de uma tal forma no coração do homem, tá? Em que nós precisamos sim entregar o nosso coração para Jesus, para que nós venhamos ter o coração limpo, para que nós venhamos ter atitudes que Ele tem e que nós venhamos ter a mente que Cristo tem. Quando Jesus ele fala bem assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está dizendo para nós termos empatia, para que nós tratemos o próximo como gostaríamos de ser tratado. Isso daí é uma básica. Mas o comunista, o que ele quer fazer? Ele quer destruir esses valores judaico-cristãos. Porque eles acreditam que valores judaico-cristãos são retrógrados, que são pensamentos antigos. E que são pensamentos que têm que sim ser derrubados na visão do socialista. Que eu falei, eles não têm escrúpulo nenhum para chegar ao poder. Se precisar mentir, eles mentem. Se precisar enganar, eles enganam. Se precisar matar, eles matam. Marx, ele diz assim, que a religião é o ópio do povo. Por que ele disse isso? Porque Marx, ele estava querendo colocar, ele colocou suas ideias, em que ele queria colocar o povo contra os seus patrões. Para quê? Para paralisar, para chegar ao poder. Porque eles estavam percebendo em que os patrões estavam ganhando dinheiro e que automaticamente os trabalhadores também. O que eles faziam? Opa, vocês estão sendo explorados. É a famosa a teoria do oprimido. Então eles colocam muito bem, vocês estão sendo oprimidos, esse capitalismo selvagem que vem oprimir vocês, é basicamente essa mesma falácia. Se você que estiver me ouvindo, não acredite nessa falácia, entende bem uma coisa, o capitalismo ele é algo que é necessário para o crescimento de um país, é necessário para o crescimento de uma economia.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Se não fosse o capitalismo, você aí que estiver me vendo, não teria seu carro, não teria seu celular, não teria a sua internet, não teria a sua casa, se caso você for, se você tem casa própria, ou mesmo alugada, você trabalha sim para você adquirir as suas coisas. Mas o comunismo, ele acha que o trabalho é alienação. Eles acham que o dinheiro é uma alienação e que o trabalho também é uma alienação. Que quanto mais você trabalha, mais alienado você fica. E não é verdade. Se vocês entenderem bem uma coisa, o capitalismo, o que, que ele prega? Trabalhe, estude, se esforce para você crescer na vida. O comunismo, ele fala, se faça de vítima, seja coitadinho. Peça favores ao governo. Nos ajude. Seja mendigo do governo. É essa a intenção do comunismo. É que eu falei para você. É instalar o regime totalitário aqui no Brasil. Gente, eu falei demais, né? Falei bastante. Então, gente, a intenção daqui de eu ter falado todo esse tipo de coisa é para estar alienando você, para fazer com que você cresça, para ver com que você se desenvolva, ok? Para que você não caia em falácias. Eu não vou falar se é no próximo vídeo ou se é num vídeo um pouco mais à frente. Eu vou falar sobre a farsa vegana, tá bom? Em que eu vou falar bem detalhadamente sobre a farsa vegana. Qual foi o surgimento, o que eles pensam, como que surgiu, e enfim. Tá bom, gente? Eu espero que o que eu passei para vocês venham ser de fonte de estudo para vocês. Pesquisem bastante. Vou colocar no link, na descrição do vídeo, os links para que vocês estejam estudando, para que vocês estejam se aperfeiçoando, tá bom? Coloque nos comentários se eu falei alguma coisa que é uma coisa equivocada ou que vocês não entenderam. Se vocês colocar que não entenderam, eu faço outro vídeo explicando de uma outra maneira para que você entenda. Então, gente, entenda bem uma coisa que eu quero também continuar dizendo para vocês. Eu sei que pode parecer, como eu disse desde o começo, um assunto bem assim, repetitivo, cansativo. Realmente eu falei bastante, mas é algo que foi preciso, é algo que foi necessário para que você entenda. E inclusive que nesse vídeo eu tossi bastante, porque falar muito acaba assim produzindo pigarro. Eu, por exemplo, tenho um problema de respiração, tenho que ficar toda hora coçando o nariz. Mas eu espero estar ajudando vocês a estar abrindo seus olhos, tá? Gente, a minha motivação é que você venha, como eu disse no vídeo anterior, sair da sua bolha em que você está. Eu vou falar uma frase de Martin Luther King, que ele diz assim, que se o comunismo existe até hoje, é porque o cristianismo não foi necessariamente, verdadeiramente cristão. Entendeu aí? Porque nós, como cristãos, nós deixamos sim o comunismo crescer. Isso daí de fato é uma grande verdade. Tá? Não pense aí que eles estão de brincadeira, não. Gente, para terminar, nós estamos a passos largos da nova ordem mundial, ok? Mas isso daí fica para um outro vídeo, fica aí para uma outra oportunidade, né? Não vou falar que é agora, não. Mais para frente, tá? Para eu pesquisar o assunto, para mim não estar falando bobagem para vocês, tá? Gente, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e uma excelente noite, um excelente dia, um dia abençoado para você e que a sua fé e esperança venham ser renovadas em Deus. Muito obrigado e tchau.